Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 20 de março. Eu sou Thaís Hered e vamos juntos pelas principais notícias de economia no Brasil e no mundo. Minha gente, olha só, nós estamos começando a semana com uma questão aqui, uma indagação bastante complexa. Será que a gente está começando a assistir uma nova turbulência de mercado, uma coisa muito concentrada ali em alguns dias, em algumas situações, ou uma nova crise global? Essa indagação cabe por causa da compra do Credit Suisse pelo UBS. Deu um desfecho entre dois bancos suíços, o UBS, o maior, o seu maior concorrente, compra o Credit Suisse, envolvido em vários problemas e que chegou ali ao limite, o caldo entornou na semana passada, como nós tratamos bastante aqui no Money. No fim de semana, numa negociação considerada inclusive apressada, mas que era o que era possível fazer, finalmente foi decretada foi aprovada então a venda do Credit Suisse para o UBS de cerca de 3 bilhões de francos suíços, o que dá um pouco mais em dólares, mais de 3 bilhões de dólares. Além do anúncio dessa compra, surgiu também a decisão conjunta dos maiores bancos centrais do mundo, e aqui eu estou falando do Banco Central dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, do Japão, de garantir alguma fluidez no sistema financeiro mundial, a partir de uma operação que tem ali fundamentada no dólar, né, na moeda forte, garantir liquidez a qualquer país do mundo que precisar garantir ou precisar injetar liquidez no seu sistema financeiro. Uma ação preventiva dos bancos centrais, uma ação conjunta preventiva dos bancos centrais para tentar amortecer a leitura e a repercussão do anúncio da venda do Credit Suisse. Bem, primeiros sinais: queda de mais de 60% das ações do Credit e de mais de 13% do UBS logo na abertura dos mercados europeus. Isso indica primeiro o seguinte: olha, o banco foi salvo, há uma adequação a ser feita no preço, porque o UBS pagou metade do valor da ação que tinha sido cotada na sexta-feira, então precisava haver essa adequação no preço da ação. Então, acionista do Credit Suisse teve que aceitar a perda para tentar salvar minimamente o seu patrimônio, mas ao mesmo tempo houve uma liquidação em massa das ações do Credit. Então essa queda é uma queda assustadora, mas que de alguma forma ajusta o preço de agora das ações do Credit Suisse, que já estão abaixo de R$1 por ação, ao preço pago pelo UBS. Nós vamos ouvir daqui a pouquinho a Priscila Yazbek dando mais detalhes sobre isso. Tem uma regra clássica, minha gente, sobre crises financeiras. Quando as autoridades se antecipam, como a gente viu os bancos centrais ontem anunciando esse esforço de garantia de liquidez internacional, é porque o buraco pode ser maior e mais profundo do que a superfície indica. O que a superfície indica? Uma crise de confiança muito grande sobre a gestão do Credit Suisse, isso falando do que está acontecendo na Europa. Sobre o Credit Suisse, um banco que tem enfrentado escândalos gravíssimos há pelo menos 3, 4 anos, e a gota d'água aconteceu na semana passada. O banco foi sendo drenado com saída maciça dos seus investidores de recursos, de depósitos e de negócios, e chegou num ponto, numa encruzilhada final ali. Então, essa é a superfície. Na Europa. Nos Estados Unidos, a superfície indica que bancos médios e pequenos fizeram uma má gestão do seu risco, da sua exposição à taxa de juros que subiram rapidamente, com muita força para lidar com a maior inflação nos Estados Unidos em 40 anos e, portanto, surgiram problemas ali, problemas que foram endereçados com muita rapidez pelas autoridades americanas. Houve junção ali de vários grandes bancos para tentar salvar um desses bancos pequenos, mas a superfície indica isso. O que está por trás dessa leitura, o que está abaixo dessa leitura, ou seja, a profundidade desse contágio, ela é incerta, porque ela depende, minha gente, basicamente do seguinte: da confiança. A confiança dos agentes econômicos, que afinal de contas, né, a gente não precisa entender de mercado financeiro, mas qualquer pessoa do mundo que assista a uma crise bancária fica se perguntando: será que o meu banco tem problema? Porque é o tipo de problema que ninguém sabe que existe, só existe depois que ele aparece. Então, os bancos centrais, as autoridades
autoridades, os reguladores vão ter que lidar com essa variável, que é uma variável muito subjetiva. Ninguém consegue entender até onde vai a confiança, por exemplo, na eficácia das medidas que foram tomadas ou na eficácia da operação de venda do Credit Suisse para o UBS. O mercado também está receando que os bancos centrais não sabem exatamente, né, o que vai acontecer. Isso é uma faísca muito perigosa num ambiente que já está fragilizado, né? O mundo saiu da pandemia, encarou uma guerra. Da guerra veio todo o impacto da inflação e, portanto, uma resposta muito forte, muito agressiva dos bancos centrais para lidar com a alta da inflação. Aí chega a próxima dúvida da semana e que também cabe naquela indagação, se é apenas uma turbulência de mercado ou se estamos falando de uma crise econômica. Como é que os bancos centrais vão seguir no combate a essa inflação, especialmente o Banco Central americano? Essa semana é a semana da super quarta, tem decisão do BC dos Estados Unidos e do nosso Banco Central aqui. Lá, a discussão é, vão conseguir manter o ritmo de alta em 25 pontos percentuais para lidar com a inflação que segue persistente e insistente num nível abaixo do pico, mas ainda assim persistente e insistente, ou vão fazer uma pausa? Nós sempre trazemos aqui a ferramenta do CME Group, que é uma ferramenta que colhe as apostas e as estimativas, as expectativas, na verdade, do mercado financeiro para o movimento da taxa de juros dos Estados Unidos. A semana passada terminou com 80% do mercado esperando uma manutenção do ritmo de 25 ponto percentual de alta do juro. Pois hoje, essa coisa já virou. 55% do mercado, até o início da manhã dessa segunda-feira, já estavam prevendo uma pausa nos juros. O Banco Central dos Estados Unidos, parando de aumentar os juros, ele consegue evitar um repique da inflação? Como é que isso tudo vai impactar na atividade econômica? Por todas essas indagações, a gente vai tentar passar no episódio de hoje. Falando de Brasil, também teremos capítulo aqui para falar especificamente do Brasil. Nós temos aqui os nossos próprios dilemas. De partida, eu já digo aqui o que as autoridades, por exemplo, no mundo inteiro também têm dito. O sistema financeiro brasileiro é sólido. De alguma forma, o Brasil tem uma blindagem, porque até por crises passadas e por várias outras características do mercado brasileiro, a exposição do Brasil a esse tipo de crise é pequena. Nós já vimos isso acontecer lá em 2008, depois da crise financeira, e dessa vez não vai ser diferente. Agora, não significa que o Brasil não sofre, porque há uma saída muito grande de países emergentes. O fluxo de capital, ele vai para os portos seguros. E mesmo entendendo que o sistema financeiro brasileiro é sólido, a visão geral de alocação de capital, alocação de investimento, passa a ser de aversão ao risco. Então, o Brasil tem aqui os seus próprios dilemas. O risco que o Brasil impõe hoje não passa pela situação do setor bancário, pelo contrário, passa pela situação das contas públicas, do setor público brasileiro e o andamento da discussão da nova regra fiscal. E vamos ver como isso vai acontecer essa semana. Esse é o tema da nossa conversa, da nossa entrevista especial do episódio de hoje com Murilo Viana, na participação dele no Money de hoje. Ainda assim, o Brasil, como eu disse, não vai escapar dessa turbulência. A Bolsa Brasileira fechou a semana passada pela quarta semana seguida em queda. E houve um descolamento, porque lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, Wall Street fechou a semana em alta. O Brasil fechou a quarta semana em queda, ou seja, há uma movimentação ali de exposição aos ativos brasileiros que tem tirado apetite da Bolsa e provocado uma desvalorização maior do real. Então, minha gente, diante disso, vamos começar falando do que está acontecendo lá fora. O anúncio da venda do Credit Suisse para o UBS não pegou ninguém de surpresa, mas ainda falta conhecer os detalhes. As linhas gerais, pelas linhas gerais ou a partir das linhas gerais, já é possível entender que foi uma operação ali de emergência, foi o que era possível. O UBS se aproveita de uma situação de fragilidade do seu maior concorrente para assumir o comando do banco e se transformar num banco gigantesco. E isso coloca mais um problema à frente. E quem vai trazer esses detalhes para a gente fazer
essa análise sobre esse primeiro movimento de solução da crise do Credit Suisse, do Banco Suíço, é a nossa querida Priscila Yazbek, que fala direto de Paris. Essa compra foi feita, então, por cerca de 3 bilhões de francos suíços. Na sexta-feira, o Credit Suisse estava valendo cerca de 8 bilhões em valor de mercado, mas como 5 bilhões são dívida, o que o UBS pagou foi 3 bilhões, são 8 menos 5 de dívida, pagou 3 bilhões, então é como se tivesse pagado esses 8 bilhões mesmo pelo valor que o banco vale. Em termos de ação, ofereceu 0,76 76 centavos de franco suíço por ação, sendo que a ação estava valendo na sexta-feira 1,86. Então, o que acontece é que as ações estão sendo negociadas no mercado, acabam convergindo para esse preço que foi pago pelo UBS pelas ações do Credit Suisse. Por isso, essa queda muito forte de mais de 60% no preço das ações. O UBS também com uma queda de mais de 12%. Além disso, também o regulador suíço, FINMA, que é o equivalente à nossa CVM, ordenou que o Credit Suisse fizesse uma baixa contábil de cerca de 16 bilhões de francos suíços em títulos de dívida, que são títulos de um tipo de dívida AT1 que é conversível em patrimônio do banco. É um pouco complexo isso, mas basicamente são títulos que são emitidos para, em caso de algum risco do banco, em caso de falência, esses títulos viram patrimônio e com isso os credores do banco não arcam com esse prejuízo, quem arca é o investidor que tem esses títulos. Então isso também está gerando um temor no mercado de que haja um contágio, também um prejuízo em outros títulos de dívida da Suíça por causa dessa baixa contábil que foi ordenada, inclusive com analistas dizendo que esses detentores de dívida, de títulos de dívida, estão sofrendo mais do que os próprios acionistas. Além disso, Thaís, como você disse, o órgão regulador suíço, também o Banco Central, intervieram para fazer a mediação dessa negociação justamente porque viram que havia um risco de contágio, tanto no sistema financeiro suíço quanto um risco de contágio no sistema financeiro global. Por isso fizeram toda a mediação dessa negociação para a compra, então, do UBS, para a compra do Credit Suisse pelo UBS. E com isso, esse se torna um dos maiores bancos da Europa, com 5 trilhões de euros em ativos, e também se torna um dos maiores bancos em termos de gestão de patrimônio. E aí as dúvidas que ficam, como você falou muito bem na abertura, Thaís, até onde vai essa crise? Se os bancos centrais vão conseguir estancar esse contágio, essa crise de confiança ou não, e também quais vão ser os problemas que vão surgir adiante, como, por exemplo, essa questão da concentração dos bancos. Então, também lá nos Estados Unidos, os bancos socorreram o First Republic Bank, também o SVB quebrou, então há uma tendência também de concentração de mercado com esses socorros que acabam acontecendo. Isso também pode gerar mais monopólios, oligopólios no sistema financeiro global e consequências não só para o mercado financeiro, mas para a economia como um todo. Volto com você, Thaís. Isso aumenta o risco, né, Priscila? Priscila, rapidamente, quero te ouvir aqui uma última perguntinha, minha cara. As autoridades dos países europeus estão se antecipando também, dizendo, olha, o nosso sistema financeiro é sólido, que é o caso da França. As autoridades francesas disseram, não, aqui a gente não vai viver essa turbulência, mas vai ser impossível não sofrer alguma coisa, né? Exato, e os índices que medem o comportamento das ações de bancos estão caindo, né? Já mostram uma queda no ano. E aí o que as autoridades estão falando, tanto a Comissão Europeia também falou, além do governo francês, que não há um risco de contágio, e eles estão tentando botar panos quentes, né, Thaís? Mas a gente está vendo que está difícil de estancar essa crise, né? Eles tampam um buraco e um outro se abre conforme as semanas vão se passando e vários bancos vão sendo contagiados. Inclusive, tem várias notícias agora surgindo de bancos grandes que estão recebendo depósitos de bancos menores. E uma coisa que também o Joseph Stiglitz disse na semana passada que é interessante sobre essa crise toda, ele falou que tem uma novidade nisso, que é o fato de a tecnologia permitir que os investidores, os depositantes, saquem o seu dinheiro em uma velocidade muito grande. Então as informações correm soltas, o investidor tira o dinheiro muito rápido e isso acaba favorecendo ou facilitando uma corrida aos bancos, também facilitando essa crise de confiança que a gente está vendo. Tá aí, minha gente, como eu disse mais cedo, a crise de confiança, né? E a Priscila falou uma coisa interessante, ela lembrou a entrevista que ela fez com Joseph Stiglitz na semana passada, dessa característica atual da modernidade, né? De ser muito rápido. Então, aquelas cenas, como eu disse, que a gente via das pessoas nas filas dos bancos, hoje não acontece mais. Você corre para o seu computador e você faz o saque da sua conta e imediatamente já deposita numa outra instituição.
atenção, porque ainda estamos longe, eu quero acreditar, ainda estamos longe do momento em que as pessoas gostariam de levar a sua poupança para casa. Isso não vai acontecer, não é o cenário provável e não está aí na frente de ninguém. Mas, de qualquer forma, essa movimentação, ela, como eu disse, ela provoca fragilidade até em instituições que estavam super bem, né? Aquele banco que estava bem, que estava sólido, que estava com uma gestão correta, mas tem que lidar com a desconfiança e insegurança do seu depositante. E os bancos trabalham num equilíbrio entre o que está depositado e as operações que ele faz de crédito e outras operações financeiras. E se há um descasamento dessas operações, como aconteceu com o Credit Suisse, como aconteceu com os bancos do Vale do Silício, aí o caldo entorna. Então, essa é mais uma das questões que a gente vai acompanhar. Olha, uma das indagações aqui é sobre os efeitos disso tudo na economia. A gestora Asa Investments fez com exclusividade aqui para o Money, a gente traz em primeira mão um estudo tentando entender quanto tempo vai demorar para que os efeitos da crise bancária cheguem à atividade econômica, né? Não apenas nos ativos do mercado financeiro, mas também à atividade econômica. A economista da Asa, Andressa Durão, explica o levantamento e o que ele mostra. Quando a gente olha para a crise de 2008, que começou exatamente em meados de setembro, a gente viu que os dados quantitativos, alguns, começaram a refletir os efeitos mais fortes, apresentar uma queda forte em setembro, como, por exemplo, o varejo e a produção industrial. E já alguns dados qualitativos, como os PMIs industriais, começaram a refletir essa queda mais forte só em outubro. Os dados de emprego, por exemplo, começaram a cair mais fortemente em novembro. Então, com isso, a gente vê que, dependendo do tipo de dado, a gente tem efeitos em períodos diferentes. Com isso, a gente ordenou esses dados e observou o calendário de 2023 para tentar entender quais serão os primeiros dados econômicos a refletirem esses eventos. Se a gente realmente tiver uma crise, a gente começa a partir de meados de abril a identificar isso nos dados econômicos, além dos dados de mercado que a gente já vem acompanhando. Para a gente fechar esse capítulo externo, minha gente, eu quero dividir aqui com vocês um relatório, uma análise que foi publicada pela Capital Economics ainda de madrugada. Aquela indagação que eu fiz na abertura do episódio, se é uma turbulência de mercado ou uma nova crise global, é deste relatório. Foi essa a indagação que eu fiz. Os economistas da consultoria elencam as 3 grandes questões da semana, que começa então com essa aquisição apressada do Credit Suisse pelo UBS. A perspectiva permanece extraordinariamente incerta, dizem os economistas da consultoria. A estrutura do acordo de compra feito entre o UBS e o Credit Suisse não ajuda, segundo os analistas, porque obrigou os acionistas do Credit a aceitar uma perda considerável para proteger parte do seu patrimônio, o que pode preparar o terreno para um novo movimento de realocação de capital nos próximos dias e, como eu disse, isso acaba chacoalhando o mercado como um todo. Para a Capital Economics, se a turbulência vai arrefecer ou vai se transformar numa crise econômica, vai depender da resposta a 3 questões centrais que eles levantam. A primeira delas, as autoridades fizeram o suficiente para evitar uma crise sistêmica? E aí aqui os analistas da consultoria lembram o ditado mundial, né? O diabo mora nos detalhes. E os detalhes do contrato do UBS não estão claros na sua totalidade até agora. Muito menos a profundidade e a intensidade do contágio para outras instituições. Aí vem a segunda questão. Como é que a crise pode escalar? Depende de como vai se desenrolar o quadro, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Outros bancos terão o mesmo problema dos bancos do Vale do Silício. Até aqui, a Capital Economics lembra, como eu disse há pouco também, a crise desses bancos menores, ela teve um fundamento de gestão, não necessariamente, claro que ligada à conjuntura, mas de gestão de risco. A terceira questão é o que a crise representa para a política monetária. Aí os analistas respondem, olha, pode parecer óbvio, mas essa resposta depende das 2 primeiras questões, porque o que já está claro para a Capital Economics, mesmo diante de tantas dúvidas e incertezas, é que dificilmente os juros nos Estados Unidos vão alcançar o patamar
esperado há poucas semanas, né? Um patamar acima de 5%. Os economistas da consultoria acham que esse espaço se fechou. Ele sofreu um corte, porque o Fed vai ter que lidar, sim, com os efeitos e os impactos possíveis na atividade econômica, na confiança, por causa da instabilidade no setor financeiro. E a gente vai acompanhar, né, os próximos passos. A semana está só começando, já começa com essa turbulência, apertem os cintos. Tem piloto, mas mesmo quando tem piloto, quando aparece a tempestade, ninguém foge de dar uma chacoalhada, e nós aqui no Money vamos acompanhar tudo de perto, claro. Vamos vir para o Brasil? Falar do que vai acontecer por aqui? Bem, a semana começa com as expectativas todas voltadas para, afinal de contas, o que vai ser o arcabouço fiscal do país, ou seja, qual é, afinal de contas, este projeto, essa proposta elaborada pela equipe econômica para lidar com os limites, né? Os limites dos gastos públicos do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a sua proposta ao presidente Lula. O martelo não foi batido. Os bastidores dão conta de que há muita dúvida e, mais do que dúvida, há uma reação fortíssima da ala política do governo, especialmente do Partido dos Trabalhadores. Essa nova regra encontrou, portanto, esse primeiro obstáculo antes mesmo de sair das quatro paredes do Palácio do Planalto. A força política do PT, o PT não quer que o governo conviva com qualquer restrição de gastos tão cedo, pelo menos por um ano e meio. E aí temos 3 meses de um novo mandato de Lula, com o seu próprio partido, PT, sendo a sua oposição mais ferrenha. As lideranças do PT convocaram manifestações contra o Banco Central nesta semana de decisão do Comitê de Política Monetária. Aliás, aqui vamos fazer um parênteses, que a expectativa é de manutenção da taxa e ainda não está claro se, com tudo que ouvimos até agora, quase nada, vai ser possível o Banco Central fazer qualquer sinalização de que há espaço para uma antecipação da queda dos juros. Então, o PT politicamente já se antecipa e convoca manifestações contra o Banco Central. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que tem sido bastante vocal nesses posicionamentos, acabou elegendo no fim de semana o seu próximo alvo, exatamente a política fiscal de Fernando Haddad. E aqui, mais um capítulo de fogo amigo direto, né? Não tem ninguém escondido na trincheira, está todo mundo se mostrando exatamente como e quem querem combater. A discussão sobre a regra fiscal, no final das contas, vai ficar só para terça-feira, porque acabou surgindo um problema mais, vamos dizer assim, urgente no colo do presidente Lula. Eu estou falando da queda dos juros do consignado para os beneficiários do INSS. Temos a apuração do nosso analista Gustavo Uribe, que dá conta do seguinte: o governo está estudando um meio termo para o teto de juros, que foi reduzido assodadamente pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, e inviabilizou as concessões de crédito dessa categoria. Bancos públicos e privados suspenderam as concessões, como a gente disse na semana passada. Uma das alternativas que foram relatadas ao Uribe aqui na CNN Brasil seria a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho da Previdência para determinar um teto que é maior do que está agora, que inviabiliza as operações, mas menor do que era anterior, alguma coisa no intervalo entre 1,80% e 2%. Esse patamar seria suficiente para viabilizar as concessões. Essa é uma discussão que nós vamos acompanhar nesta segunda-feira. Como eu disse mais cedo, nosso convidado de hoje, Murilo Viana, especialista em contas públicas, fala um pouco da discussão da regra fiscal. Muita gente me perguntou na semana passada assim, mas Thaís, o que está valendo? O teto de gastos já acabou? Qual é a regra que está em vigor para impor limites ou corte de gastos ao governo federal? É o teto de gastos, minha gente. Ele continua escrito na Constituição. Enquanto não houver um substituto aprovado em lei, o teto de gastos vai continuar valendo. A conversa com o Murilo Viana começa por aí. Formalmente ela vale. Quando eu falo formalmente é porque enquanto não surgiu outra regra que a substitui, ela está valendo. Ela vale com aquele adicional
do espaço de gasto gerado pela PEC da transição. Quando eu falo formalmente, é porque na prática ela perde a razão de ser de ancoragem de expectativas, uma vez que o mercado já considerou ele basicamente liquidado e espera a nova âncora fiscal e sabe que ela vai sair. Agora, o componente da incerteza não combina aí, evidentemente, com a importância de uma âncora fiscal, de um arcabouço fiscal, que é trazer essa ancoragem de expectativa dos agentes econômicos para uma relação de dívida pública controlada e, portanto, de expansão dos gastos condizentes aí com essa estabilidade fiscal. Os bastidores ali dão conta de que há um incômodo muito grande em haver alguma restrição aos gastos, especialmente aos investimentos, nesse primeiro ano e meio de governo. Escolher onde pode liberar gasto ou não faz parte dessa nova decisão? Faz parte dessa disputa da novela que está em torno aí, evidentemente, do novo arcabouço fiscal. Existe ali pontos positivos e negativos em relação a você abrir brechas dentro de uma âncora fiscal, que é justamente o receio depois dessa abertura de exceções possibilitar caminhos políticos para que se coloque todas as outras rubricas de gastos ali. A gente viu isso, por exemplo, quando tinha a predominância do regime de superávit primário durante os últimos governos antes do teto de gasto, e que, na verdade, a gente viu que foi aberta uma série de exceções ali que não eram contabilizados na meta de resultado primário, ou seja, a regra em si foi perdendo a capacidade dela de funcionar como um balizador fiscal e, portanto, macroeconômico do país. Então, tem esse receio que isso aconteça agora se abrir novas exceções, embora seja bastante razoável que haja essa discussão para que tenha algum tratamento especial para investimentos e outros tipos de gastos. Isso faz parte da democracia, vamos ver também como a ala política do próprio PT e a ala política do Congresso vai lidar com isso. Murilo, além dessa discussão ali envolvendo os Ministérios da Economia, Equipe Econômica e o Palácio do Planalto, o BNDES promove hoje um evento internacional, inclusive com a presença aqui do Joseph Stiglitz, que foi prêmio Nobel, com os economistas que foram escolhidos por Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, para ajudá-lo na condução do BNDES. Mas ele vai promover um debate sobre a política fiscal no Brasil e no mundo. Você acha que esse debate, que está completamente externo ao ambiente onde a formulação da política pública deve e precisa acontecer, inclusive com reconhecimento dessa autoridade, está faltando diagnóstico sobre o que acontece no Brasil? Cabe um debate desse nesse momento? Olha, o BNDES, historicamente, ele ajuda o governo na formulação de determinadas políticas econômicas. Agora, como vai ser feito na prática essa pressão que pode ser feita dentro de as alas do próprio partido que pretende fazer uma expansão de gasto muito mais robusto, isso aí já pode tornar, evidentemente, a autoridade do ministro da Fazenda um pouco mais questionada, mas isso faz parte dentro da própria história do partido, que é feito por diversas alas, uma espécie de facções, e que, historicamente, elas entram em embate para determinar a política, não só a política econômica e social do próprio partido. Então, vamos ter que ver aí as cenas dos próximos capítulos relacionadas também, tanto à questão da Casa Civil, a questão do BNDES e outras áreas do partido que também acabam dialogando e muitas vezes tentando colocar a agenda em relação ao Ministério da Fazenda. Tá aí, minha gente. Eu acho que a conversa com o Murilo deixa claro o seguinte, que o diagnóstico já foi feito. O prognóstico, ele não aceita mágica e não aceita milagre. A discussão promovida pelo BNDES, por exemplo, ela foi interpretada como uma provocação política e não exatamente como alguma coisa, alguma iniciativa propositiva sobre a discussão. Porque, afinal de contas, como eu disse na minha conversa com o Murilo Viana, o espaço para a formulação da política econômica, ou pelo menos da liderança da formulação da política econômica, o Murilo disse isso, o BNDES já participou, mas a condução e a liderança desse processo precisa ser do ministro da Economia, do ministro da Fazenda. E ao promover esse tipo de debate,
debate, ao dispersar a discussão sobre a regra fiscal, isso de alguma forma corrói a autoridade de Fernando Haddad na condução desse processo. A seguir, cenas dos próximos capítulos dessa novela, como chamou o próprio Murilo Viana nessa conversa, minha gente. Olha, segunda-feira promete ser turbulenta nos mercados. Se você acompanha de perto o que está acontecendo, você vai sentir esse debate onde há muito mais dúvida do que respostas. Resposta não falta nunca, pelo menos aqui no nosso podcast. Amanhã eu tô de volta. Boa semana, se cuidem, um beijo e até. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.